Seu filho completou 18 anos de idade e você não sabe se precisa continuar pagando pensão alimentícia? Ele está com 20, 22, 24 anos de idade, mas continua estudando e você continua com essa dúvida? Ele começou a ganhar dinheiro, seja no estágio, seja como jovem aprendiz, e essa dúvida continua. Será que você vai precisar continuar tirando um pedaço do seu salário para pagar a pensão alimentícia? Fica comigo que a gente vai tratar sobre esse tema agora. Senhoras e senhores, sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar acerca da pensão alimentícia. Quando vai ser realmente obrigatório pagar ou não? Será que o trabalhador vai ter a obrigação de continuar tirando um pedaço do salário assim que o filho faz 18 anos? O primeiro ponto que você precisa ter aqui em mente é: quando foi fixada essa pensão? Pensão alimentícia, em regra, ela tem que ser feita de forma escrita. A pessoa que vai ficar com a criança precisa ter uma ideia de quando realmente vai receber aquele valor. Qual será o valor? Ela vai colocar uma escola cara, uma escola barata, vai comprar roupinha boa, roupinha mais ou menos, uma alimentação bem rica, uma alimentação mais ou menos. O que é que ela vai poder comprar? Qual é o valor e quando é que ela vai receber? Então a primeira coisa, estabeleça o valor real da pensão. Se não tiver dinheiro para contratar um advogado, não tem nenhum problema. Pode ir à Defensoria Pública, que lá na Defensoria o pessoal consegue fazer sem nem levar o caso para a Justiça. O próprio defensor tem o poder de fazer essa pensão alimentícia, um acordozinho lá por escrito, os dois assinam e fica tudo resolvido. O dinheiro vai cair na conta todo mês de forma corretinha, dentro da possibilidade e necessidade. Não é porque a criança precisa muito que o pai vai ter que pagar muito. Se o pai está ganhando R$2.000, por exemplo, como é que o pai vai pagar 10 mil de pensão? Não tem condições, é impossível. Então sempre vai ser dentro desse patamar aqui, possibilidade e necessidade. Quanto mais a criança necessita e quanto mais o pai pode pagar, maior vai ser a pensão. E vice-versa. Aqui nesse ponto é importante destacar que se o trabalhador ele está prestando serviço para alguma pessoa, então a remuneração dele muito provavelmente vai ser uma variação relativamente fixa. Até que pode existir aí uma comissão, uma hora extra, mas existe um valor que é certinho, que ele sabe que vai realmente receber. Então, até o quinto dia útil de cada mês, vai receber o salário. E aí, sendo um percentual, que é o correto que seja em cima de percentual, porque havendo variação do salário, vai haver variação também para a criança, esse percentual vai ser destacado do salário e vai ser pago lá direto à pessoa que está cuidando da criança. Seja o pai, seja a mãe, que em regra costuma ficar a mãe. Afinal de contas, a mãe tem uma ligação muito mais intrínseca com a criança. Afinal de contas, foi ela que passou 9 meses com a criança na barriga, e não o pai. Então é natural que a criança tenha um contato muito maior com a mãe do que com o pai. Por isso que, normalmente, na maioria das vezes, quem fica com a criança, quem fica com a guarda da criança é a mãe e não o pai, ainda que exista a guarda compartilhada. Veja que essa situação é totalmente diferente de um autônomo, uma pessoa que vive do comércio. Muitas vezes, o comerciante ele só consegue ganhar 10% daquilo que ele está movimentando. Isso significa que se ele movimentou R$10.000 no mês, ele não ganhou 10 mil. Esse fluxo de caixa de R$10.000 não é salário dele. O que ele tem direito de verdade, o que ele ganha de verdade é o lucro. É o que sobra depois que tira-se todas as despesas. Então, se a pessoa comprou 8 mil de mercadoria e teve mais R$1.000 de custos, por exemplo, o lucro ao vender toda essa mercadoria por 10 mil não foi de 10 mil. O lucro foi de apenas R$1.000. Então, seguindo essa lógica, isso significa que para uma pessoa que tem uma margem de lucro média de 10%, para ela conseguir colocar R$2.000 no bolso, ela precisa ganhar R$20.000. Então tenha muito cuidado com isso, porque às vezes o pessoal vê aquele bolo de nota de dinheiro e acha que o pai da criança ou a mãe da criança está ganhando fortunas, rios de dinheiro, e não é bem assim. Lucro é totalmente diferente de apurado. Se você não consegue entender isso, nunca abra um negócio, porque com toda certeza você vai quebrar. Agora a primeira pergunta, de fato. Quando a criança completa os 18 anos, vai ser obrigatório parar de pagar? Vai ser obrigatório continuar pagando? Depende daquele acordo que você fez lá atrás. Quais foram os termos daquele acordo lá atrás? Estava só estabelecendo o valor da pensão e as datas seriam pagas? Não colocou nenhuma data máxima para parar de pagar? Então vai ter que continuar pagando. Normalmente, é necessário observar se a criança está estudando. No caso, se ficou maior de idade e está estudando, vamos supor aqui um curso de medicina. Primeiro que é difícil passar no curso de medicina. Então, normalmente a pessoa já passa aí uns 2 ou 3 anos tentando passar no vestibular de medicina para só então ingressar na faculdade. Depois que entra na faculdade, o curso de medicina ele costuma ser mais longo do que a maioria dos cursos. Normalmente eles passam aí cerca de 6 anos em um regime de estudo tão intenso que não é possível ficar trabalhando em outros lugares. Nessa situação, vamos lá calcular. 18 anos com mais 2 ou 3 anos,
o filho já vai ter 21. Se coloca mais 6 anos aí, lá na faculdade, sem conseguir trabalhar em outros lugares, porque o estudo é realmente muito intenso, então 21 com 6 vai para 27 anos. Observe que são 27 anos com obrigatoriedade, sim, de pagar a pensão. Então, cada caso é um caso. Não é porque a criança completa os 18 anos que vai parar de imediato. Se a criança não estiver estudando, se a criança ela tiver com uma renda fixa para ela, aí sim vai ser possível entrar com ação tirando essa pensão alimentícia. Observe que a necessidade e possibilidade ela foi alterada. Em razão da maturidade, em razão da maioridade, o jovem já pode trabalhar e aí os pais têm a obrigação de zelarem pelos cuidados do filho, mas nunca de manter vagabundagem de ninguém. Se o jovem tem 18 anos de idade, não está trabalhando e não está estudando, porque os pais vão continuar pagando pensão alimentícia para ele tomar cachaça, por exemplo. É totalmente diferente de ele continuar estudando, é totalmente diferente de ele não conseguir um emprego e continuar precisando dos alimentos. Nessa situação, se houver a necessidade e o jovem mostra que realmente não está conseguindo de jeito nenhum trabalho, vai existir. E aí não só dos pais em favor dos filhos, mas também dos filhos em favor dos pais. Já falamos do maior de idade, já falamos de continuar estudando, já falamos de trabalhar, mas nem tudo. Algumas vezes é possível que o menor de idade ele trabalhe, seja no estágio, seja como menor aprendiz. Nessa situação, ele não é totalmente independente. Ele está tendo uma rendinha reduzida ali para poder tirar uma xerox, para poder comprar um livro, para poder ajudar na família. Observe que ele não adquiriu completamente a independência. Não haverá nessa circunstância o direito de o pai dizer, olha, não vou pagar mais pensão. E papai, preste atenção aqui numa coisa. Os nossos filhos serão as pessoas que vão escolher os nossos asilos no futuro. Sim, você também vai envelhecer. Então, tenha cautela quanto a essa questão de achar que a pensão alimentícia é apenas um custo, é apenas um gasto. Pode até ser um investimento que não costuma retornar com grande intensidade. Mas veja que são essas pessoas que vão cuidar da gente, pelo menos assim se espera. Se os pais fazem a coisa certa, alguns filhos já não fazem a coisa certa, imagine você fazendo a coisa errada. Imagine você tratando o seu filho como um peso. Imagina só como é que ele vai te tratar no futuro. Pensa isso. Talvez o que você esteja achando que hoje é um peso, na realidade é um plantio maravilhoso lá para o futuro. Imagine sempre a vida como se fosse uma plantação. É plantando vento que se colhe tempestade. Mas se você hoje planta um coco, amanhã você vai ter água fresca para poder tomar quando tiver aquele calorzão do tamanho do mundo. Pensa nisso. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. No caso então de um filho especial, se a questão de tirar a pensão alimentícia advém da possibilidade da criança já poder se manter sozinha, então no caso de um filho especial, os pais terão sim a obrigação de continuar pagando pensão o resto da vida. E aí você me pergunta, mas ela não ganha o auxílio do governo, uma aposentadoria por invalidez, um benefício de qualquer coisa que o governo inventa? Por que eu vou continuar pagando? Algumas vezes o benefício, a assistência da Previdência não é o suficiente para fazer frente a todos os custos de cuidado com a criança. Nessas circunstâncias, vai precisar continuar sendo paga pelo resto da vida. Enquanto tiver aquele binômio necessidade e possibilidade, então eles estarão juntos e precisarão sim fazer esse pagamento dessa pensão. É por isso que a pensão ela fica variando aí entre 10, 15, 20% para uma criança saudável, mas quando a criança ela é especial, esse percentual pode ser muito superior. Afinal de contas, alguém precisa cuidar da criança. Se a mãe está com a criança, ela não vai conseguir trabalhar. Então quem é que vai pagar as contas dela? Alguém precisa pagar essas contas porque alguém está cuidando da criança, que é a mãe. É por essa razão que a pensão muitas vezes ela é colocada em um percentual muito superior aos 20% para poder fazer frente a esse custo. Se alguém está cuidando das crianças porque não pode deixar outra pessoa, não tem dinheiro suficiente para pagar os cuidadores, então nada mais justo do que o pai da criança fazer frente a esse custo. Uma dúvida e uma indignação extremamente comum é os pais dizerem eu vou pagar a pensão para ela ficar curtindo na gafieira, balançando o popozão. Espera aí. Se você não está curtindo a sua vida na extravagância, recebendo 80, 85% do seu salário, por que você acha que a mãe da criança vai conseguir fazer tudo isso com apenas 10, 15 ou 20%? De onde foi que você tirou essa matemática? Pense nisso. Antes de sair extravasando essa sua raiva, essa sua ira, pense mais do que isso. Se você sai falando mal da mãe do seu filho, primeiro que você está estragando a convivência da criança, porque a criança vai ficar feito bucha de canhão, para lá e para cá. Todo mundo fica esticando a criança e isso é ruim para a criança. Não deve haver conflito entre os pais da criança.
Existe ex-marido e ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho. Então o ideal é que nunca exista conflito. E pense mais do que isso. Se você fala mal dessa mulher, quais são os homens de bem que vão querer uma mulher que o próprio ex-marido está falando mal? E vice-versa. Quais são as mulheres de bem que vão querer um homem onde a ex só vive falando mal dele? Então se você tem uma pessoa que o relacionamento não está dando mais certo, porque se existe um filho é porque deu certo. Nem que seja por 1 hora, 2, 3, mas deu certo em algum momento. Mas se nesse momento agora o relacionamento não está dando mais certo, não fale mal da pessoa com quem você teve um filho. Seja mulher, seja homem. Evite qualquer tipo de conflito. Encontrou alguém que está interessado naquela pessoa, se essa pessoa for bacana, for do bem, ressalta só as qualidades positivas. Mas se essa pessoa for do mal, for carniça, água de salsicha... Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então ressalta só as qualidades que são ruins, porque dessa forma você aumenta as chances do pai ou da mãe da sua criança conseguir um relacionamento maravilhoso. E aí a sua criança vai ser muito bem tratada nas duas casas. Então não vá fazer conflito. Evite. Observe que é muito mais inteligente vencer uma guerra sem precisar desembainhar a espada, sem precisar lutar. Todo mundo ganha. É claro que o ser humano é um bicho altamente complexo e adora conflito. Quanto menos estuda, mais gosta de brigar e vice-versa. Gente que é muito inteligente, em regra, não gosta de brigar. Ela sabe o que é certo, faz o que é certo e não importa o que o povo esteja fazendo. Afinal de contas, o certo vai continuar sendo certo, mesmo que o planeta inteiro esteja fazendo errado. Então, infelizmente, existem alguns casos em que a mulher ou o homem utiliza a criança como bucha de canhão. Fica fazendo alienação parental. E observe que essa alienação parental, se você conhece alguém que está fazendo isso, avise a ela para não fazer mais isso, porque a criança vai crescer. E pasme você, ela vai pensar com a própria cabeça. Esse monte de palavra que é dita hoje acerca do outro, acerca da outra, como sendo algo ruim, em algum momento no futuro vai ser identificado como sendo mentira. E aí essa pessoa que está contando esse monte de mentira vai ser vista como a bruxa do 71, como a pessoa ruim. Essa pessoa ela vai perder completamente a credibilidade. E justo no momento em que poderia haver algum tipo de colheita. Porque você, ou essa pessoa que está fazendo esse mal, poderia ter segurado essa raiva, essa ira. E o descontrole desses ânimos ruins acabaram prejudicando. A pessoa cuidou da criança, pagou a alimentação, colocou na escolinha, ela cresce, chega na adolescência e vai conseguir entender quem estava mentindo. E a partir daí, que era onde poderiam começar a surgirem as colheitas dos filhos retribuindo aos pais coisas boas, se a pessoa viu que um dos lados estava tratando como sendo bucha de canhão, imagina como ela vai se sentir. Ninguém gosta de ser usado, inclusive as crianças. Se você não gosta, por que você acha que as crianças iam gostar? Pense também nisso. Se o caso estiver completamente impossível de suportar, se já tiver tentado dialogar várias vezes com essa pessoa, se já tiver inclusive envolvido algumas pessoas da família, uma mãe, um genro, uma nora, alguma pessoa da família, que essa pessoa que está alienando a criança tem maior contato, tem maior respeito, se mesmo assim não foi resolvido, infelizmente tem que procurar a delegacia. A alienação parental é crime, não pode acontecer de jeito nenhum. Só que a delegacia não resolve nenhum problema. A delegacia tenta inibir aquele crime que está acontecendo, mas o melhor de tudo é que o crime nunca aconteça. É que a criança nunca saia sequelada, porque o tempo vai passar na identidade. Mas aqui dentro as coisas ruins ficam guardadas. E isso prejudica o desenvolvimento da criança. Veja que nessas circunstâncias, a pessoa que está sendo vítima da alienação parental, ela vai ficar com tudo na memória. E no futuro, quando ela conseguir pensar por si, quando chegar na adolescência em diante, a pessoa que estava sendo vítima da alienação parental vai olhar para outra pessoa, para o pai ou para a mãe, que era tida como uma pessoa ruim, e vai dizer, tu foi vítima. Fulano ou fulana falava mal de ti, e tu nunca falava mal daquela pessoa. Tu é boa, e a outra pessoa que falava ruim, é ruim. Pensa nisso. O sol vai continuar sempre claro. Por mais que uma pessoa ela seja cega, ela vai sentir o calor do sol. A verdade funciona como se fosse o sol. Por mais que as pessoas passem um tempo sem enxergar a sua claridade, em algum momento elas vão sentir na pele. E aí, se ficar muito exposta a essa verdade, pode até se queimar.
Então fica tranquilo que o tempo vai dizer tudo isso. Assim como ficar exposto ao sol por muito tempo vai queimar a pele, a verdade também vai fazer isso com a pessoa que está provocando a alienação parental. É só questão de tempo. As pessoas conseguem fingir por dias, semanas, meses, talvez até anos, mas nunca uma vida inteira. Então foca aqui na mensagem final. Deixe livre as pessoas que você ama, pois se um dia elas voltarem, é porque elas lhe amam. E se não voltarem, é porque nunca lhe pertenceram. Não tem por que você criar conflitos com um relacionamento que não está dando mais certo. Deixa essa pessoa seguir. Segue a tua vida, seja feliz e deixa a outra também seguir a felicidade dela. O que importa é a felicidade. A nossa vida funciona como se fosse uma ampulheta, onde a areinha está caindo. E quando cair o último grãozinho de areia, ela se esvai. Aproveite enquanto ainda tem areia na tua ampulheta. Seja feliz e evita o conflito. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Acha que alguém está com alguma bronca quanto à pessoa alimentícia? Manda para ela. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.